com isso ele conseguiu a suspensão da dívida externa por 13 anos. Você vê, gente, nós falamos de dívida externa hoje, o Brasil já tem problema de dívida externa desde o início do século passado. E o governo dele, é muito importante falar que foi a partir do governo dele que instituiu essa hegemonia de São Paulo, tanto na política quanto na questão econômica, entendeu? Você vê que ele foi o cara que estruturou todo esse sistema para que depois houvesse essa alternância de poder. Ele assume o país com uma grande crise econômica, que Prudente Moraes também não conseguiu resolver. Ele herdou essa crise econômica que vinha do encilhamento, uma inflação alta, uma moeda desvalorizada. E ele convidou para ser o ministro da Fazenda dele, o Joaquim Murtinho. Então, o governo dele foi marcado por uma grande austeridade econômica, corte de gastos. E ele conseguiu um novo empréstimo com os ingleses de 10 milhões de libras esterlinas. E com isso ele conseguiu a suspensão da dívida externa por 13 anos. Você vê, gente, nós falamos de dívida externa hoje, o Brasil já tem problema de dívida externa desde o início do século passado. E com esse empréstimo o Brasil hipotecou os portos de Santos, o Porto Rio de Janeiro, aumentou impostos, criação de selos fiscais, e isso criou mais impostos, e quem paga o pato de tudo isso é a população brasileira. Então, tipo assim, é um governo que tentou arrumar a economia, mas quem paga sempre a conta é a população. Então, implementou diversas medidas rigorosas, redução de gastos públicos, demissão de funcionários, paralisação de obras públicas, enfim. Ele equilibrou as contas públicas, ele estabilizou a moeda, mas a questão social do governo dele foi um fracasso. Desemprego em massa, fechamento de fábricas e uma crise social muito grande. É até interessante que quando ele entrega o poder, em 1902, ele é vaiado, né? Ele é muito vaiado, porque foi um governo para a elite, né, pessoal? Não é um governo para o povo. É até interessante porque nem existia, nós não podemos nem falar em políticas públicas nesse período, não existia.